Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, direto dos Estados Unidos. Verdão que vai enfrentar o Porto no seu primeiro confronto no domingo às 19 horas, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Contratação, enfim, vamos falar do Palmeiras que estreia, né, nesse domingo aqui, nesse estádio que é super importante para a competição, para a Copa do Mundo do ano que vem, estreia do Palmeiras, do Fluminense. Esse estádio aqui de Nova Jersey, a gente lembra, né, tem uma das quartas de final, as duas semifinais, a grande final lá no dia 13 de julho, então realmente um local muito importante para essa competição. O Palmeiras ainda não está por aqui em Nova Jersey e os jogadores chegam amanhã à tarde. O Palmeiras escolheu como base aqui nos Estados Unidos a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, né, o Bruno falou há pouco da Carolina do Sul, e lá em Greensboro, na Universidade da Carolina do Norte, o Palmeiras fez mais um treino nessa sexta-feira. Temos lá uma equipe acompanhando tudo também, com a Gabriela Ribeiro, com a Tati Bueno e o Thiago Ferri, e a gente também tem informações dessa sexta-feira. Aliás, a Gabi tem trazido aqui na programação do Sport TV, para quem acompanha, uma proximidade do técnico Abel Ferreira, que tem sido muito legal com a imprensa, essa possibilidade da gente passar para o torcedor do Palmeiras, mais naturalmente, mas para todo mundo que gosta de futebol, esse planejamento, essa sequência, né, antes de uma estreia num campeonato tão importante. Então o Abel explicou, né, que ontem, D-3, ou seja, 3 dias antes da estreia, né, o Palmeiras trabalhou muito a parte defensiva. Hoje, sexta-feira, D-2, parte ofensiva. Amanhã o Palmeiras ainda treina, né, no sábado em Greensboro, na Carolina do Norte. Depois é que vem aqui para Nova Jersey para conhecer aqui o estádio, para cumprir os compromissos de entrevista aqui no local do jogo, para essa estreia no domingo, que eu repito, é às 7 da noite, horário de Brasília, contra o Porto de Portugal. Já que falei de ataque, né, hoje foi dia de trabalhar o ataque, a gente está tentando projetar aí esse Palmeiras para a estreia contra o Porto, que diferentemente do Flamengo, que o Regis falou que trouxe o Jorginho, Bruno Cortes trouxe há pouco que o Soteldo é uma novidade do Fluminense para o campeonato, o Palmeiras tem como a sua grande força o trabalho com o elenco, né? O trabalho que a comissão técnica fez de preparação física, de dosar a carga de partidas e de treinos de cada atleta para o grupo chegar muito inteiro para essa competição. Então, um único ponto que a gente coloca aqui é o Paulinho, né? Paulinho que pode ser ou não titular, foi contratado para ser um jogador muito importante para a temporada, evidentemente, mas para essa competição. Mas do que a gente pode projetar de time até esse momento, seria um Palmeiras que o torcedor já conhece bem, com Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, o meio-campo com o Emi Martinez, o Richard Rios e o Felipe Anderson, e aí esse ataque sim, que a gente pode colocar o Estevão, o Vitor Roque. Nesse momento, diria que está mais para o Maurício, mas pode ser o Facundo, que foi muito constante nesse primeiro semestre do Palmeiras, e o Paulinho, que não teve o mesmo ritmo dos colegas, a gente lembra bem, se recuperou de uma cirurgia na canela, não está no mesmo nível físico, mas foi muito preparado, núcleo de tecnologia, de fisiologia do Palmeiras, com grandes profissionais, todo mundo trabalhando para ter esse jogador tão importante no seu melhor, né, momento, no seu melhor estado para essa competição. Bom, projetei aqui então esse Palmeiras, só reforçando a programação, o treino foi hoje em Greensboro, amanhã treino de manhã ainda na Carolina do Norte, o voo é rapidinho, por isso que o Palmeiras escolheu essa base, 1 hora e pouco, para vir aqui para Nova Jersey e fazer essa estreia contra o Porto. Está lá nos Estados Unidos, gente? André Rizek, dono dessa cadeira aqui, está em Nova York, ao lado de Eric Faria, no Central Park, um lugar que eu sinto muito saudade. Inclusive, casei ali meio ali atrás, ali, né? Juntei meus trapos ali com meu marido. E trazem mais informações pra gente, afinal de contas, né, tem brasileiro que vai jogar ali pertinho, vai trazer um pouquinho de como a cidade está vivendo também, né, esse momento, esse evento na Copa do Mundo de Clubes, que também vai servir de evento teste para a Copa do Mundo do ano que vem, né, meus amigos? Bem-vindos ao Seleção. Oi, Joana, Serginho, Richarlison, Pedro, boa tarde, Brasil. Beleza, Eric? Fala, Rizek, boa tarde para todos. Ô, Jô, tem uma plaquinha sua aqui do seu casamento. Não passou por ela, não? Passei, Joana de Assis casou aqui. Joana de Assis casou aqui, Pelé treinou ali, Muhammad Ali passou. Eu vi. Exato, então. O que a gente não viu muito aqui, Joana, já que você perguntou, foi assim... Clima de Copa do Mundo de Clubes, Nova York especificamente, né? Não posso falar sobre outros lugares dos Estados Unidos. E acho até natural, assim. Seria impensável, por exemplo, numa grande cidade brasileira, você chegar a 2 dias do Mundial como a gente chegou ontem e não ver absolutamente nada, seria impensável. Ou numa cidade argentina, ou espanhola, ou italiana. Nem no aeroporto, um cartaz, nenhuma menção. Ontem, passando pelos principais pontos turísticos assim da cidade, a Quinta Avenida aqui perto, tem lado a lado uma loja do PSG,
Não tinha ninguém, não é figura de linguagem não tinha ninguém mesmo, vazia, ninguém. Ao lado de uma loja lotadaça da NBA. Para não dizer que eu não vi nada de Mundial de Clubes aqui na cidade, na Broadway, naquela tradicional quadra com os cartazes dos filmes, de marcas, rapidamente passa um painel anunciando o Mundial com o Mbappé e o Messi. Me parece natural. A Copa do Mundo vai ser diferente, a Copa do Mundo é uma festa, torneio de clubes é mais um torneio para quem gosta de futebol mesmo, e como vocês já devem ter visto no GE, há uma grande dificuldade da FIFA em vender ingressos. Nenhum jogo da fase de grupos, nenhum até agora, teve sequer um setor do estádio esgotado. O Palmeiras, que vai jogar aqui do lado, em New Jersey, equivalente, sei lá, aí do Rio a Niterói, de BH a Confins, de São Paulo a Osasco ou Guarulhos, o estádio é gigante, né, Eric? Mais de 82 mil pessoas cabem lá, e assim, temos que a gente vai ver um estádio com muitas cadeiras vazias. Certamente. Eu estava vindo para cá, a Joana deve ter pego muitas vezes o metrô, e tinha um anúncio dentro do metrô, do vagão que eu estava, que era 1 year to go. Para a Copa do Mundo de seleções do ano que vem, mas para essa Copa do Mundo especificamente não tinha nenhuma propaganda, nenhum anúncio. Eu lembro que em 1994, quando a gente teve a Copa só nos Estados Unidos, os públicos foram maravilhosos, inclusive foi a Copa do Mundo com a maior média de público. Por quê? Porque os estádios aqui são muito grandes, né? Eles, na maioria das vezes, são estádios de futebol americano, que recebem 70, 80 mil pessoas na temporada deles aqui da NFL. Então, eu acho que isso a FIFA vai ter que trabalhar bem, principalmente para as fases seguintes dessa Copa do Mundo de Clubes, porque a gente já vai ter jogos de mata-mata e provavelmente os grandes clubes europeus, né? E clube europeu não gosta de jogar em estádio vazio, para eles é ruim para o negócio, para a imagem deles, né? De enfrentar times assim meio periféricos, né, à margem, mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho porque é uma questão bem importante do Mundial de Clubes. Olha só, tem algo que muita gente deve estar se perguntando sobre por que o RB Salzburg, que é o 18º colocado do ranking da FIFA, vai jogar o Mundial. Mas já eu chego lá. Antes, eu só quero voltar uma questão sobre ingressos. Fui pesquisar um pouco sobre média de público aqui em Nova York da MLS. A média até que é alta, né? São 2 times de Nova York. Um tem média de 19 mil, outro tem de 20 mil, mas os ingressos são muito baratos. Você consegue comprar um ingresso assim, para um jogo de futebol. Os estádios não são grandes, né? Exato. Porque muitas vezes os jogos da MLS são estádios de futebol, que são menores. A gente transmitiu o play-in, o play-off, como a gente fala no Brasil, aqui eles falaram play-in, entre LAFC e América do México. O estádio estava lotado, mas eram 25 mil pessoas, 27 mil torcedores. Eles estão construindo um estádio aqui para 25 mil, para um time que tem média de 20 mil, ou seja, fica quase que lotado. Então, assim, os ingressos são baratos, você consegue comprar um ingresso para um jogo de MLS masculino por $35, e a FIFA, preocupada com a questão de... Ficar feio a Copa do Mundo ter ter estádios muito vazios, está fazendo muita promoção em escola e a ver como será. Eu temo, por domingo, um estádio com mais de 82 mil pessoas, para um público baixo. O Porto está aproveitando muito a Copa do Mundo para se divulgar, está muito aberto a entrevistas. Amanhã, por exemplo, está mais aberto que o Palmeiras. Amanhã, por exemplo, eles não tinham nenhuma obrigação de fazer isso. De manhã, eles vão ter um treino aberto com 3 jogadores dando entrevista. Depois eles vão para o evento oficial da FIFA no estádio do jogo, junto com o Palmeiras. Mas eu queria falar um pouco sobre como essa competição visa não exatamente a excelência. Por exemplo, o Liverpool não está aqui, campeão inglês. O Barcelona não está aqui. O Porto fez a pior campanha em 10 anos na Liga Nacional de Portugal e está aqui, né, foi 3º colocado. Por que tem tanta gente que não é hoje, por exemplo, não tem o Barcelona, não tem o Liverpool, mas tem o RB Salzburg, que é o 18º colocado, né, o time da Áustria? Claramente, a FIFA pensou em um torneio global, em trazer o maior número de países representados. Aqui está muito claro. Os critérios levam a isso, né? Então você tem os campeões continentais e fora dos campeões, são dos 32 clubes, por exemplo, 16 são campeões continentais, 15 estão para o ranking e um é o campeão do país sede. E qual é o critério para definir o campeão do país sede? É o critério Messi. No dia 19 de outubro, eles estabeleceram que o Inter Miami ia jogar o Mundial, por causa do Messi, obviamente. Se o Messi jogasse no Kansas, ia jogar o Kansas. Exatamente. Se o Messi jogasse no LA Galaxy, ia jogar o Galaxy. Como é que é o nome do torneio que eles ganharam para estar aqui? Supporters Shield. Exato, eles tinham a melhor campanha da fase da fase inicial, né? Antes do mata-mata da MLS. E aí aproveitaram que eles tinham a melhor campanha e falaram: opa, vão jogar a Copa do Mundo para ter o Messi na Copa do Mundo. Depois eles querem nas quartas. Agora, por que isso acontece? Se a gente for pensar hoje no futebol europeu, seleções e de clubes, os europeus decidiram que o mundo
se resume a eles. Então, assim, eles queriam fazer lá a Superliga na Europa, as seleções europeias só jogam entre elas, cada vez mais tem competição entre clubes europeus e estão cada vez mais fechados ao mundo. Como a FIFA tem um embate nesse momento por poder com a UEFA, a FIFA veio e falou assim, opa, peraí, vem aqui. Vamos fazer o europeu jogar contra o Mamelodi, um time da África do Sul. Vamos fazer o europeu jogar contra equipes que não são da Oceania, da Coreia. Do mundo vai ter 48 países, exatamente, né, é o critério que embasa a Copa do Mundo. Então a gente vai ter um torneio assim com muita gente. Ó, a Alemanha traz 2 times, 2 gigantes. A Áustria traz um time que é o RB Salzburg, 18º colocado do ranking. A Arábia Saudita tem um representante, a África do Sul tem um representante. A Argentina tem 2, entraram por ranking, né, Boca e River. O Brasil tem 4, né, os campeões continentais. A Coreia do Sul tem 1, Emirados Árabes tem 1, Estados Unidos tem 3. Egito tem um time, Espanha tem 2, Japão tem 1, Itália tem 2, Inglaterra tem 2, a França tem 1, Marrocos tem um time, México tem 2, o mais popular do México não está aqui, que é o América, eliminado pelo Los Angeles. Portugal tem 2, pelo ranking, Porto e Benfica. Tunísia tem 1, Nova Zelândia tem 1. Então esse é o critério. Brasil 4. E o Brasil 4, que é o país que mais tem. Inclusive, a maior quantidade de jogador da Copa do Mundo é de brasileiros, né? Não só os que atuam nos nossos times, mas os que estão espalhados. Inclusive, tem poucos, você pensar assim, eu tenho essa conta certinho, já vejo, tem poucos times sem brasileiro, ser jogador brasileiro aqui no Mundial. Mais de 100, bem mais de 100. Eu tenho essa conta, já eu vejo. 74, eu acho, não é isso? Já eu vejo, Eric. Eu tenho isso aqui certinho, já eu vejo. Então, assim, você tem um critério que você tem no máximo 2 times por país, desde que eles não sejam campeões continentais. Por isso que a gente traz 4. E isso leva a equipes como Barcelona e Liverpool, que eu adoraria ver jogar aqui, a ficarem de fora. É isso. Agora, Eric, vamos dar uma passada pelos grupos, cara? Vamos passear. Fazer uma projeção pelos grupos? Meu caro. Estão muito equilibrados, com exceção do grupo do Botafogo, né? Se a gente for olhar aí, você vai passar pelos grupos, mas o do Botafogo é o que de fato pegou, assim, 3 equipes muito fortes, né? São 2 europeus e o Botafogo campeão da Libertadores, né? E isso aconteceu porque o Botafogo não foi cabeça de chave. E aí acabou caindo nesse grupo que ficou desequilibrado, na minha opinião, em relação aos outros grupos. Então, se começar pelo grupo B, em vez do A, vamos embora. Grupo B. O grupo B tem o Paris Saint-Germain, campeão europeu, o Atlético, o Botafogo e o Seattle. Tá passando um monte de torcedor do Palmeiras lá embaixo. Ó. Tá passando, cara. Tem torcedores do Palmeiras aqui embaixo. Não sei se a gente consegue mostrar. Boa sorte, hein? Boa sorte. Passaram pela árvore agora ali. Valeu. Valeu. Estamos ao vivo no Sport TV aqui. Bora. Valeu, gente. Valeu. Como é que tá a vida do Botafogo nesse grupo pra você, cara? Então, complicada, Rizek. Complicada. Assim, a minha dúvida é se o Paris Saint-Germain vai vir de barriga cheia. Se você for olhar a relação de jogadores, são 25 ou 26 jogadores, os principais nomes, os principais campeões, todos os campeões da Champions League vieram para cá. Agora, o quão desgastados eles estão, muitos deles jogaram data FIFA agora, Liga das Nações, enfim. Então, essa é a minha dúvida. Os portugueses, né, foram campeões, o Vitinha e o João. Então, se esses caras vierem com apetite e de repente é uma ideia do Paris Saint-Germain ficar ainda mais globalizado, depois da Champions, ganhar a Copa do Mundo... Interessante, eles têm uma loja oficial na Quinta Avenida, assim, pertinho do Central Park. O dono deles é o Qatar, exatamente. E isso tem um impacto global também na questão da política externa do Qatar, né? O futebol é um ativo importante do Qatar, né? Então, se eles vierem à Vera, é difícil. Grupo A. A gente tem o Al Ahly, estreia contra o Miami amanhã, Palmeiras e Porto, que se enfrentam domingo. Palmeiras para mim é o favorito. O favorito. Favorito. Eu acho que assim, eu estava hoje estudando o Porto por causa do jogo de domingo. Você já falou, foi uma campanha muito ruim do Porto esse ano no Campeonato Português. Perdeu 2 vezes do Benfica de 4-1. Veja o impacto que isso tem. Ficou 11 pontos atrás do Sporting, que foi campeão. Então, e se você for olhar o elenco do Porto, o do Palmeiras é melhor. O time eu acho melhor e o elenco eu acho melhor. O Porto pode ganhar do Palmeiras e ganhar bem? Pode, é um time europeu, um time forte, é um time que está há muito tempo já se preparando para essa Copa, porque não ganhou nada na temporada portuguesa, nem nas Copas, foi eliminado nas oitavas de final da Liga Europa pela Roma. Enfim, então é um time que vai chegar com apetite, diferentemente da minha dúvida sobre o Paris. Mas eu acho que jogador por jogador, elenco por elenco, eu sou mais o do Palmeiras.
Em 2001, cobri a Copa dos Campeões em João Pessoa, em Maceió, e o Curitiba levou um material de divulgação grande para lá, porque entendia que tinha pouca penetração no Nordeste, queria se mostrar. É mais ou menos o Porto aqui. O Porto é muito simpático, é muito aberto. Assim, venham cobrir o Porto, é basicamente o que o Porto tem feito. Um técnico argentino, jovem, que foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Del Valle, em cima do São Paulo, e da Recopa em cima do Flamengo. Eles mexeram, né? Trocaram. Exato. Depois da campanha pífia no Campeonato Nacional. No grupo C, a gente tem o Bayern, o Auckland, o Benfica e o Boca, cara, que nem na... Você tem uma ideia, o Boca nem pra Sul-Americana conseguiu jogar. Assim, o Boca vive uma fase terrível, mas tá aqui no Mundial. O Boca teve um ranking bom. O Boca tem que vir, o River tem que vir e ajeitar os critérios para isso. É porque a gente tem muitos argentinos morando nos Estados Unidos e muitos desses argentinos que moram aqui certamente torcem por Boca e River, o que daria um impacto positivo nessa venda de ingressos que o Rizek há pouco trouxe pra gente, que a venda não tá legal. Pra mim aqui é Bayern e Benfica. O Auckland é mero figurante. O Auckland a gente já conhece dos antigos campeonatos mundiais mais tradicionais, né? Sempre vai e sempre volta na primeira partida. E aí o Boca, eu não sei o que pode fazer. O Boca tá muito ruim há muito tempo, né? Agora, eu acho que torcidas sul-americanas podem trazer um impacto aqui para os Estados Unidos, assim, né? Barulho, sem dúvida, gente, como a gente viu o palmeirense como aqui. seriam os mexicanos também, Exatamente, como vão ser os mexicanos. Exatamente. Né? E aí veio o grupo D, né? Que tem o Chelsea, o Esperance da Tunísia, o Flamengo... e o Los Angeles, que você comentou, inclusive, a partida que eliminou o América do México, tricampeão nacional. Assim, eu acho o LA um time que não pegaria num brasileiro, na nossa liga, de meio de tabela para baixo. Então, não acho que seja um adversário assim que vá dar tanto trabalho para Chelsea ou Flamengo. O Esperance eu não conheço, é o maior time da Tunísia, é um time muito físico, tem 2 jogadores brasileiros, o Ian Sassi, que jogou no Curitiba e no Flamengo, no Vasco, perdão, é um dos destaques da equipe, mas a gente vai apostar num jogo físico de muita força do Esperance. Eu acho que o Chelsea é um time bom, acabou de ganhar também uma das competições europeias, né? E tem jogadores muito jovens, trouxe um elenco potente aqui para os Estados Unidos, para essa Copa do Mundo de Clubes. A minha dúvida fica em cima do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo vai classificar, vai dizer muito mais sobre o Flamengo do que sobre os adversários, Rizek. Se for o Flamengo da Libertadores, não passa. Se for o Flamengo do Campeonato Brasileiro, passa. Para você, Caiu Joana, a comunicação do Rizek. Eu não estou ouvindo vocês, infelizmente. Então, um beijo para você, um abraço a todos aí no Brasil e até a próxima. Até a próxima. Acontece. Aí, programa ao vivo é assim mesmo. Então, agora, de sexta-feira, tem o quadro Quem é o Melhor? E eu vou me levantar. Aqui, da situação dos clubes que estão disputando, os 32 clubes que estão disputando a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Aí a gente vai para favorito, briga para ser campeão, vai competir, pode surpreender e vai a passeio. Ontem, a gente fez algo muito semelhante com algumas seleções para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas não tinha tanta opção, não. Né? O vai competir, por exemplo, não tinha. A gente colocou uma opção a mais aqui, tá? E aí os clubes estão aqui, se você observar, eles estão separados já na ordem de grupos. Estão começando aqui, vamos por grupos, então? Começando pelo grupo do Palmeiras, né? Que tem Al Ahly, Palmeiras, Inter de Miami e Porto. Rapidamente, meus amigos, onde vocês colocam cada um? Palmeiras e Porto, para mim, vão competir. O Inter Miami eu colocaria pode surpreender, junto com o Al Ahly também. Inter de Miami pode surpreender? Acho que pode. Pode. Junto com o Al Ahly. É um time que tem... Assim, vai depender do que vão ser os 4 principais jogadores do Inter Miami, mas é um time que você não tem como não levar em consideração, um time que tem Suárez, Messi, Busquets e Jordi Alba. Eu quase concordaria com ele, só que eu botaria esses 2 últimos no vai a passeio. O que você concorda, então? Com o Palmeiras. O Porto e o Palmeiras vai competir. Então vamos lá, Porto e Palmeiras vai competir. Vão competir, né? E Inter de Miami, onde vocês querem colocar? Onde vocês... O Richard decide. Para mim, pode colocar no vai a passeio também. Tudo vai a passeio? Deu 2-1. Então o Inter de Miami vai a passeio. E o Al Ahly? Também. Vai a passeio também. Eu colocaria no pode surpreender, porque eu acho que é um grupo que, inclusive, Al Ahly e Inter Miami podem passar para a segunda fase. Podem, mas aí eu acho que não vai adiante. Nesse sentido que eu acho que não vai competir. Então, mas vai a passeio é que não vai lá, não vai disputar, não vai nada. Se a equipe pode passar para uma segunda fase... vai a passeio, vocês não acreditam que vai... Mas vai aí... a passeio, acho que não. E se ele passar, ele vai tomar nenhuma... Eu quero mudar meu voto porque é o entendimento do... O vai a passeio nem se classifica. Eu acho
vai para tomar um vareio. Sem chance nenhuma. Eu acho que não Então vai. pode subir, porque aí são Pode dois surpreender votos. os dois? Não, pode subir. O meu Acho que agora mudou o voto. Eu Então perdi, vamos mas ver. os dois vão a passeio. Então Mesmo tá. que se classificar, vão tomar um vareio nas oitavas. Onde... Tá bom, pode surpreender Mas é que então, se porque passou o para as Serginho oitavas, mudou. já não é Mas é porque passeio. o grupo é ruim, não é porque os times são bons. Os grupos estão muito nivelados. Mas olha o ponto dele. Acho o grupo equilibrado. Eu entendi. Então tá bom. Vamos lá. Próximo grupo, que é o grupo do Botafogo, que é o mais difícil, que tem Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e o Seattle Sounders. Para mim, PSG e Atlético estão entre os favoritos. Botafogo vai competir e o Seattle vai a passeio. Fechei com o Pedro. Eu não. Paris, favorito. O Atlético briga para ser campeão. O Botafogo vai competir e o Seattle vai a passeio. Não, mas tem que ser em cima. Não, mas porque... o Coisa ganhou. Os dois ganharam. Vocês votaram igual. Então o Botafogo vai onde? Aí. Vai competir. Tá, Paris No favorito e Atlético favorito. Não, favorito. Gente, Atlético e Paris é favorito. Só o Rick colocou briga para ser campeão. E eu vou dizer, se eu tivesse que E o apostar Seattle Sounders vai passear? Vai passear. Vai passear. O passear. PSG também. No caso, não vai passear porque ele vai jogar em casa. Ê, que beleza. Vamos lá, então. Grupo C. Auckland City, Bayern, Benfica e Boca Juniors. E o Bayern, acho Favorito. Favorito? Bayern favorito? Eu acho que o Benfica está mais pro vai competir. Acho que Eu acho compete, que briga para ser campeão. Pra mim vai eu competir. fiquei entre os dois, tá? Mas eu acho que vai competir. Vai competir. Benfica vai competir. Tá. Boca. Vai a passeio. Para mim pode surpreender. Não, pode surpreender. Não, classifica num primeiro momento, é só não vai isso para classificar. mim. Não, eu acho que não, mas O Rick acha que não vai classificar. Para mim vai o passeio. Benfica dá uma dançada. Cara, né? Quem faltou? Quem faltou? O Auckland. Auckland. Isso aí... Unanimidade. Ei, Brasil, Auckland. Até eles já sabem que eles vão a passeio. Auckland veio de longe para passear. Se tivesse uma Então. outra classificação e já vai tarde, seria essa. Então vamos lá. Grupo D. Chelsea, El Tunis, Flamengo e Leão do México. Bom, Chelsea acho que é favorito, né? Eu acho que o Chelsea briga para ser campeão. Opa, Eu então também. perdi. O Flamengo vai competir. Então Chelsea lá para cima, favorito. Não, briga para ser campeão. Ah, não? Briga para Eu ser perdi. campeão. Eu perdi. Briga para ser campeão, ok. O Flamengo vai competir para mim e os outros dois eu colocaria no vai a passeio. E aí? É isso aí. El Tunis vai a passeio, então Leão vai ao passeio e o Flamengo vai competir. Leão não, o Galaxy. É o Galaxy. O Galaxy não, o Los LA Angeles, FC. Desculpa, eu não sei porque eu falei Leão, é porque tá Porque o escrito Leão aqui Leão. estava, mas o Leão acabou que saiu Peguei por uma causa do tabela Pachuca. antiga. É isso mesmo, é o Los Angeles. Beleza. Eu colocaria que ele pode surpreender, mas como eles ganharam no vai a passeio... Agora o grupo E, tá? fiz o Inter jogo. de Milão, Monterrey, River Plate e o último é o Urawa Reds, do Japão. Inter, para mim, briga para ser campeão. Claro. Para mim tá entre os favoritos a Inter. Então briga para ser campeão. Não, desculpe, favorito para mim. Favorito? Favorito. Então favorito. Inter de Milão, favorito. Favorita. Pipocada. Monterrey, mesmo depois daquele 5-0, o pessoal tinha mordido pipocou. ali, né? É isso aí. Time pipoqueiro. Monterrey, passear, competir. Pode surpreender. Acho que pode surpreender, porque acho que vai fazer jogo duro com o River. Ok. Exatamente. Então tá. River, Vai o competir. River acho que competir. eu competi também. competir. Ó, todo mundo concordou. E o Urawa Reds? Vai a passeio. Passeiaço. Passeiaço. Sério? Sério. Tá. Fluminense, Borussia, Mamelodi e Ulsan. Borussia, para mim, vai competir. Para mim o Borussia briga para ser campeão. Briga para ser campeão também. Eu também. Eu não volto. Mas... Flusão, Vai Flusudo. competir, assim como todos os brasileiros. Eu colocaria pode surpreender. O Flu tá um Mas degrau eles abaixo? eles ganharam. Tá bom. Então vai competir. Vai competir como todos os brasileiros, beleza. Mamelodi. Os outros dois para mim vão a passeio. Também, tô no... Passeio? Passeio. Passeio. O Ulsan também passeio. É isso aí. Grupo G, Al-Ain, Juventus, City e o Idade Casablanca. Wydad Casablanca. Bom, City e Juventus para mim favoritos. Eu botaria Juventus briga para ser campeão. Eu não colocaria Juventus entre os favoritos, não. E você, Juventus, vai para onde? Eu colocaria o City briga para ser campeão junto com a Juventus.
Para mim, Mas- o City... Ah, então é assim, o City vai ganhar no favorito 2 votos, o meu... City vai ganhar como favorito. Ó, o City é favorito, gente. Eu coloquei que briga para ser campeão. E quem que vai brigar para ser E aí, campeão? briga para campeão, eu perdi meu voto. Cadê a Juventus? Nem tá a Juventus. Tá Cadê meio a Juventus? apagado. Ah, é porque o logo da Juventus é um J preto. Então a gente não vai ver, mas tá ali. Confia. Tá oculto. Tá onde? Tá Briga do pra lado ser do Bayern, campeão briga ali, pra do ser lado campeão. do Dortmund. Então, beleza. Juventus ali briga para ser campeão. Pois é, a gente tentou, Problemas mas... graves. No caso, a Juventus é um misto de briga pra ser campeão com pode Por surpreender, isso que né? Porque tá vindo ali, tá escondido híbrido, ali. ó. tá flutuante aí, né? Eu acho que quem não faz um escudo legal, como a Juventus, que eu acho horrível, o novo escudo, devia ir para passeio. Então, tu até Rebaixado. sumiu o nosso telão. E aí, completando não, é que falta gente aí. All In que vocês não falaram ainda. Cara, O Casablanca. o Al-Ain eu acho que pode Não, surpreender. é surpreender, pode surpreender. Eu acho que pode surpreender, que é uma equipe também All que In vira e pode mexe surpreender. E o Idade Casablanca? Eu colocaria passeio. Passeio. Passeião. Então, beleza. Agora sim, o último grupo, Al Hilal, Real Madrid, Pachuca e o Salzburg. É o Madrid favorito. Real favorito. O Al Hilal eu acho que vai competir. Pachuca e Salzburg também. Colocaria os três quando não vai competir. Ai. Pachuca, não sei, hein? Acho que o Pachuca, qual que é a pode dúvida aí? Vai surpreender. competir ou pode surpreender? Não, pode Lembrando que o surpreender. Pachuca foi o time que meteu 3-0 no Botafogo no último Mundial. Exato. Então eu acho que vai Pode competir. surpreender os brasileiros. Se o Botafogo vai competir, eu acho que não tem por que o Pachuca não competir, né? Tá, então, Al Hilal primeiro. Onde vai o Al Hilal? Para mim vai competir. Vai competir o Al Hilal? Todo mundo fechou? Eu iria, Eu não acho pode que ele vai surpreender. surpreender também. Pode Então, o Al surpreender. Hilal pode surpreender. Um grau abaixo aí do vai competir. E aí, em tese, um grau abaixo dos times brasileiros todos. E Salzburg, passeio? Não, para mim vai Vai competir. competir. Não, pra mim pode surpreender. Pode surpreender. Pode surpreender, então. Competir eu acho muito pro Salzburg. E assim ficou o nosso telaço, tá? Favoritos, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern, Inter de Milão, City e Real Madrid. Tá brigando para ser campeão também Chelsea e Borussia, e os brasileiros todos nessa fileira aí do vai competir, talvez alcance as oitavas, talvez as quartas, enfim. Fechamos o nosso telaço. Seleção vai para a última pausa, a gente volta já depois do intervalo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, galera. Falou e até mais!